Olá pessoal, conforme prometido, vamos dar sequência aqui ao tema lajes. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Rodrigo Varela Moreira. Sou um dos sócios da JRV Reformas e Construções, atualmente um engenheiro civil responsável pela empresa. Agradeço muito pela colaboração, vocês que estão aí compartilhando o conteúdo que eu estou postando, me dando dicas, deixando seus comentários, deixando aí o seu joinha, eu agradeço muito. Eu estou aí absorvendo os elogios, as críticas e correndo atrás de um conteúdo legal para estar lhe apresentando. Fique à vontade, deixe aí o seu comentário, nos envie e-mails pedindo alguns temas, se inscreva, ative o sininho e nos ajude a prosseguir nesse projeto. Então pessoal, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir falar num único vídeo a respeito da laje pré-fabricada tipo treliça e da laje pré-fabricada usando aço protendido. Eu peço desculpas e conto com a compreensão de vocês, pois são muitos detalhes e eu não quero fazer algo de qualquer jeito. Tem que ter um conteúdo legal para apresentar para vocês. E também ele não pode ser muito longo, eu não posso estender muito o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Desde já eu adianto que existem inúmeros métodos que podem ser aplicados levando em conta detalhes que vão atender o layout do projeto ou até mesmo o nível de agressividade do local, sendo ele uma área rural, urbana, regiões litorâneas, indústrias, o pé direito, se é uma laje em balanço, qual é a carga total somada desses materiais que vão compor essa estrutura. Tudo isso deve ser considerado antes de definir qual a melhor opção de laje. Um profissional qualificado deve lhe auxiliar. Eu não tenho condições de detalhar todas essas informações em um único vídeo, sem falar no que eu acho o mais importante, que é o grau de responsabilidade, o que vocês podem fazer baseados nas informações que eu aqui vou lhe passar. Como sempre disse, o intuito deste canal e desses vídeos é lhe apresentar soluções, inovações e tirar proveito das experiências que eu tenho no campo da construção civil na área de execução, detalhes que muito pouco se fala a respeito, proporcionando economia e praticidade. Este é o foco desse canal. A primeira informação que se leva em conta quando se calcula uma laje é o comprimento do vão. Quantos metros tem o vão que essa laje, essa estrutura vai cobrir? Segundo, para que serve? Qual a sua utilidade? Ela vai suportar uma carga de um telhado ou apenas uma impermeabilização? Ou vai ter acesso de pessoas circulando, um estoque, um ambiente residencial, comercial? E por último, eu preciso da seguinte informação: até quantos centímetros pode ter essa laje? Qual é a espessura máxima dela? Pois, como bem detalhei anteriormente no vídeo intitulado Lajes Resumo Geral, eu deixei claro que em 2 pavimentos isso talvez não faça tanta diferença, mas se levar em conta 10, 20, 30 andares e o peso próprio que essa estrutura vai proporcionar sobre vigas, pilares até a fundação, sem dúvida nenhuma faz uma boa diferença. Mas como combinado, o foco desse vídeo é a laje pré-fabricada. Não vou falar a respeito de outro assunto. Referente à espessura, existe a H8, a H12, H16 e H20, mais uma camada de concreto entre 3 a 5 centímetros de espessura, que tem a função de proteger o aço
e, além disso, aumentar a resistência da estrutura em algumas situações. Mais do que 5 é acrescentar peso à laje, não tem necessidade. Na maioria das vezes se utiliza somente 3 centímetros. Aí alguns que entendem aqui o assunto podem falar, não, tem H25, tem H30, tem diversas opções além dessa espessura que eu estou lhe apresentando. Mas eu, como engenheiro civil e com a experiência que já tive aqui em diversos canteiros de obra, passou de 25 centímetros, é algo muito específico e não vale a pena eu ficar entrando em detalhes aqui. E sem falar que eu sou a favor em aplicar outros métodos ao invés de aumentar a espessura acima do que 25 centímetros. Existe a protensão, existe a pós-tensão, existem vários métodos que podem ser aplicados que não vai me obrigar a aumentar a espessura da laje, aumentando todo o volume de concreto e aço na estrutura do empreendimento. Na minha opinião, isso não vale a pena, mas cada um tem o seu crédito e segue uma linha. Então, após analisar o vídeo anterior, eu esqueci de citar alguns detalhes. Primeiro, eu disse que existem 3 métodos, que é a lajota, o EPS ou isopor, e por fim o painel, onde uma treliça é encostada a outra sem o vão, sem a lajota ou EPS. Mas esqueci de citar a mista. O isopor não oferece tanta resistência para um volume de concreto mais alto, e também na hora do acabamento alguns cuidados devem ser tomados e alguns produtos aplicados para garantir um bom revestimento no acabamento com a face do EPS, senão você vai sofrer com trincas e fissuras. Por esse motivo, quando a laje ultrapassa H8, existe a opção mista, onde eu coloco uma camada de lajota e por cima o EPS, garantindo mais resistência e segurança na hora da execução do serviço e uma boa aderência ao acabamento que você escolher para o teto do ambiente. Com a lajota, quando se fala em centenas de quilos, com EPS aí está na casa das gramas. A questão térmica também e absorção d'água não se compara. Sem dúvida, essas são as vantagens do EPS. A resistência dele comparado com a lajota é bem inferior, então cuidados devem ser tomados na hora de lançar o concreto, andar por cima dele, porque acidentes podem acontecer. O ideal é diminuir os vãos das escoras, algo que venha de certa forma garantir um bom serviço e a segurança. E eu vou parar de enrolar vocês e vou partir para o mais importante. Eu gostaria muito de fazer alguns cálculos, dar alguns exemplos e falar para vocês que pode seguir desta forma que vai dar certo. Após analisar aqui o vídeo da forma que eu tinha feito, achei melhor alterar algumas coisas e simplificar, não ser tão objetivo, mas como prometido, vou citar alguns exemplos, lhe apresentando métodos que podem ser aplicados, que vai lhe garantir economia e praticidade. Este é o foco. Conteúdo para apresentar para vocês, divulgar nossa empresa e ter a oportunidade de lhe prestar serviços. Mais adiante eu vou fazer um vídeo relacionado a valores e condições de pagamento, tema laje, para que você compreenda. Existem 2 possibilidades para você adquirir uma laje com segurança. Você chega até o fornecedor do material, fabricante ou representante comercial, e passa para ele o vão e a carga acidental, o ambiente que essa laje vai suportar. Com essas informações, ele lança num software que vai fazer os cálculos e dimensionar
vai dimensionar essa laje, levando em conta a resistência da treliça que ele utiliza e, caso necessário, mais alguns reforços, com foco na vigota ou no painel, mais nada. Ele não leva em conta uma malha de distribuição que você está lançando sobre a laje, que isso ajuda muito, e mais alguns detalhes que eu vou compartilhar com vocês. Isso pode ser feito tanto pelo vendedor do material ou então pelo engenheiro que está aí executando a sua obra. Ele, por conta própria, ele já determina e fala: eu quero uma vigota tal com certo reforço, e é fabricado segundo o que ele passou. E também não existe somente esses dois, na realidade existe o terceiro, que é quando você decide por conta própria comprar o material ou com auxílio aí de um pedreiro de vila, vai num depósito, compra aí a treliça, compra aí as vigotas e executa o serviço. Mas desde já eu adianto, em um depósito de vila ou essas lojas aí de materiais de construção, vende somente a treliça básica, somente a treliça e um concreto, que pode variar muito. A resistência do aço numa treliça varia de fabricante para fabricante. Nem todos usam o mesmo aço ou o mesmo concreto, portanto, fica aí mais uma dica. Você não tenha dúvida que quando o seu orçamento, seu pedido chegar nas mãos do fornecedor ou do fabricante da laje pré-fabricada, ele vai levar em conta diversas normas, regras que envolvem o aço, o concreto, a 6120, a 14.862 e a 6118 também. E vários detalhes que estão sendo especificados dentro delas, são inúmeros detalhes. E o fabricante da laje vai querer reforçar a vigota, ele vai querer socar mais ferro, ele vai querer usar um concreto de uma resistência maior. Ele vai falar para você que o limite de uma H8 são 4 metros e com devidos reforços e para uma determinada carga acidental. O mesmo para H12, ele vai impor regras, limites e não vai querer assumir responsabilidades. Ele vai falar que devido a tal vão, tal carga, você precisa adicionar esse reforço, usar certo concreto e não pode passar de 6 metros de comprimento. É o máximo, é o limite. Aí você tem que passar para H16. Mas não é bem assim que funciona. Existem muitos adicionais que fazem muita diferença. Você pode criar a famosa nervura ou transversina, como alguns a chamam, transformando uma laje unidirecional numa bidirecional, com apenas alguns detalhes. Além disso, em determinados pontos da laje, ao invés de usar a lajota, une 2, 3, 4 painéis, aumenta a quantidade, o volume de aço, e isso vai lhe proporcionar um excelente aproveitamento. Se gostou da ideia e não tem esse profissional, entre em contato conosco, sem dúvida nenhuma, vamos dar um jeito para melhor lhe atender. Vamos considerar um vão aí de 4,5 metros, conforme o esboço que eu estou lhe apresentando. No sentido oposto à vigota, eu afasto as lajotas ou o EPS e crio algumas nervuras que podem ser feitas ocupando esse vazio com uma lajota ou um EPS de uma espessura consideravelmente menor, ou para uma melhor eficiência eu calço tábuas no fundo da laje, tapando todo o espaço, todo o vão que antes era preenchido por lajota ou EPS, garantindo uma resistência ainda maior. Divido esse vão com 3 fiadas de nervura. O ideal também é usar um aço mais resistente, com a bitola maior do que o que está sendo usado na distribuição.
ou até mesmo protender este aço de algumas formas que mais adiante eu compartilho com vocês. Portanto, você faz as contas. O que mais vale a pena? Eu acrescentar valores superdimensionando a estrutura da vigota ou aplicar alguns métodos que vão garantir a mesma função, me trazendo uma economia expressiva? Além desse detalhe, posso aplicar o que? No sentido da vigota, conforme vocês podem observar no slide que eu estou lhe apresentando. A cada 3 metros, 1,5 metro, de acordo com a resistência dessa laje, você pode encostar uma vigota a outra, aumentando um pouco mais o volume de aço naquele certo ponto, transformando mais um trecho no outro sentido como uma viga embutida à laje. Imagina isso sendo aplicado a cada 1,5 metro, 2 metros. Você faz ideia da resistência que isso vai lhe proporcionar? E a economia por estar diminuindo o volume de aço, concreto e peso, sobrecarga a estrutura da obra num todo. Eu já tive oportunidades aí de cobrir vãos entre 4,5 metros, 5 metros com uma H8, utilizando esses métodos que eu estou lhe apresentando. Mas vai jogar isso num software, num programa, ou vai falar aí para um engenheiro aí que considera somente o que o programa passa para ele e ainda joga uma porcentagem de segurança. Essa porcentagem de segurança já existe desde quem já elaborou as normas, as regras, as fórmulas. O fabricante do material também joga mais uma porcentagem. O programador que elaborou esse software que o engenheiro está usando também joga mais um coeficiente de segurança. E por fim, o engenheiro que está executando a obra também. Imagina onde isso vai parar. Sobra para quem? Sem dúvida nenhuma eu vou receber algumas críticas mais cedo ou mais tarde, mas eu estou aqui no YouTube fazendo esse canal com esse intuito: compartilhar informações. Entenda da maneira que achar melhor. E eu falo isso pois, como disse na apresentação, desde moleque eu estou enfiado dentro de um canteiro de obra e já vi muitos absurdos. Alguns deles por falta de experiência, outros por má fé. Quer seguir esses programas, esses softwares? Siga adiante, faça o que achar melhor, o CREA é seu. O que eu sei é que a cada dia que passa, o custo das áreas, terrenos, cada vez mais aumenta, materiais e mão de obra nem se fala. E se eu seguir essa linha aí, sendo orientado por programas, e ainda me borrando toda e querendo dobrar a quantidade de aço, eu tenho certeza que eu não vou pegar obra em lugar nenhum. Caso queira visitar algumas obras, avaliar alguns serviços que executamos, tem até muro de arrimo aí de mais de 20 metros de altura, mezanino sobre a estrutura de um galpão pré-moldado para conter aí uma carga acidental de 1.200 kg por metro quadrado, sempre levando em conta a segurança, a qualidade, a eficiência e o melhor aproveitamento do seu investimento. Esse é o foco da nossa empresa. Quer conhecer um pouco mais nossa estrutura? Quer saber um pouco mais sobre a gente? Fique à vontade, entre em contato conosco. Prestamos serviços desde a consultoria imobiliária até a entrega das chaves, incluindo movimento de terra, projetos e, ao meu ver, o principal, que é lhe oferecer a oportunidade de comprar todo o material diretamente dos fabricantes. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, alguns dos materiais são proibidos de serem comercializados na lata da tinta, ou então no pacote lá está especificando que tal material não pode ser comercializado. Ele foi fabricado, embalado para atender uma construtora ou uma engenharia. Peço desculpas pela extensão deste vídeo.
Mais adiante vou ter outras oportunidades. Tem ainda muita coisa para falar a respeito disso, da laje treliçada. Eu agradeço a oportunidade. Desde já, se inscreva, deixe aí os seus comentários, nos ajude a seguir em frente com esse projeto. Pensou em construir ou reformar? Conte com a JRV. Um grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe mais uma vez.